3 coisas que eu fazia no começo do meu escritório de arquitetura que estavam me impedindo de crescer. E talvez você também esteja fazendo isso sem perceber. Mas a boa notícia é que são coisas simples de resolver que você já pode aplicar no seu escritório hoje mesmo, principalmente se você está iniciando no meio da arquitetura e está abrindo o seu primeiro escritório. Eu demorei um pouco mais do que precisava para crescer e não foi por falta de esforço, foi por decisões pequenas que na hora pareciam normais, mas que no longo prazo travam muito o crescimento. E talvez isso tenha sido falta de maturidade mesmo, de entender a realidade da vida do empreendedor. A primeira coisa que eu fazia e que vejo que muita gente ainda anda fazendo foi não ter feito um caixa para a empresa. Entrava dinheiro e eu já tratava como se fosse meu. Eu nem pensava muito, caía na conta e eu já pegava pra mim. Pra gastar com as minhas coisas, pagar as minhas contas, pagar os meus boletos, cartão de crédito. Mas eu não fazia uma reserva para a empresa. Só que depois de um tempo eu vi que eu estava travando meu crescimento, porque eu estava tão empolgada com os projetos entrando, que eu estava conseguindo dar conta de pagar as minhas contas, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo dar conta de fazer um fluxo financeiro para o meu escritório, de fazer aquela reserva e conseguir relaxar e tirar um peso das minhas costas em relação a isso. Só que como eu era meio obrigada a fazer isso, porque eu não tinha feito uma reserva antes de abrir o meu escritório, eu precisava tirar um dinheiro para realmente pagar as minhas contas. Mas como eu não tinha esse dinheiro guardado quando tinha um mês muito fraco, quando não entrava nada no escritório, eu meio que entrava em desespero e eu tinha muita ansiedade em relação a isso. E eu percebia que eu trabalhava muito e às vezes eu não via a cor desse dinheiro. Eu não saía do lugar. Então, se tem uma coisa que eu faria diferente desde o início, é isso. Separar o dinheiro da empresa do meu, definir um valor como salário, um valor real que eu vou conseguir tirar todos os meses e deixar o restante dentro do negócio. Se você conseguir e estiver trabalhando em outro lugar, faça um caixa para abrir a sua empresa, porque senão você vai precisar tirar um salário já no primeiro mês e às vezes todo o seu dinheiro que vai para você não sobra nada para a empresa. Então faça isso, se organize financeiramente desde o primeiro mês do seu escritório. E a segunda coisa, o segundo erro, foi com a criação de conteúdo. Eu sempre pensava que ainda não era a hora de começar, principalmente lá no início, quando eu não tinha tantos projetos, eu não tinha um escritório montado, eu não tinha um cenário bonito, eu não falava muito bem aqui em frente às câmeras, então eu só fui adiando todo esse processo e eu me arrependo muito disso, porque hoje é muito claro para mim, eu não precisava de nada disso, eu podia ter mostrado o processo, eu podia ter mostrado os projetos que estavam em andamento, o que eu estava produzindo no meu dia a dia, as minhas ideias, as feiras, né, enfim, tudo isso que eu fazia durante aquele tempo e que eu não criava nenhum tipo de conteúdo. Eu podia compartilhar como era ser, eu podia ter compartilhado como era ser uma recém-formada, abrindo o primeiro escritório sozinha, mas eu fiquei esperando o momento ideal e esse momento ideal ele não existe. Isso faz você perder muita oportunidade, porque a internet ele te dá acesso que coisas no offline não te dão esse acesso tão rápido. Cliente, conexão, posicionamento. Então, se você está nesse momento, começa o quanto antes com o que você tem hoje. Que estar presente nas redes sociais é o que mais acelera o crescimento do seu escritório. A terceira coisa que eu me arrependo muito também foi não ter feito um portfólio com os projetos que eu participei no outro escritório onde eu trabalhava. Até porque ali a minha ex-chefe, ela não deixava muito a gente postar, utilizar os projetos. Mas eu já tinha muita experiência, eu já tinha projetos muito grandes, projetos muito bacanas que eu tinha trabalhado. Eu não tinha nada organizado para mostrar quando eu saí dali e abri meu próprio escritório. E isso faz muita diferença. Porque quando você começa, as pessoas elas querem ver o que você fez. O cliente, o parceiro, o fornecedor, todo mundo ele quer entender o que você já fez, o que você faz, qual é o seu estilo de projeto. E sem isso, você até sabe que você é capaz, mas o outro ele não tem como enxergar. Isso te atrasa, acaba te atrasando, por mais que você ache que não, mas isso acaba te atrasando, porque você precisa convencer na fala. E às vezes na fala a gente também não é tão bom. Então algo que poderia estar mais evidente, hoje eu vejo que eu poderia ter reunido esses projetos ou até mesmo feito um portfólio por fora, organizado minimamente isso e usado como base, porque portfólio ele constrói essa confiança quando você tá ali nesse início do posicionamento, do seu posicionamento. Então eu sei que isso teria feito muita diferença no meu início para as coisas terem sido mais rápidas para mim. Outra coisa que me atrasou muito foi não saber dizer não no começo, para querer fechar tudo
que aparecia. Então eu aceitava cliente desalinhado, aceitava prazo ruim, eu aceitava condição que não fazia sentido. E isso só desgasta. Eu sei que no início a gente tá ali, a gente quer fechar projeto, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser muito bom e não dizer não pro cliente. Mas você trabalha mais e você não cresce. Então a gente precisa impor esses limites para nossos clientes desde o início, para ele já te visualizar, te enxergar diferente. E junto com isso, não definir também um número de alterações no projeto. Então o cliente pedia mudança, não importava a fase do projeto, ele pedia 1 milhão de alteração, eu fazia, ele pedia mais, eu fazia mais, eu não sabia dizer não nunca. Só que isso não acabava nunca, e acabava que eu ficava com esse cliente muito tempo. Perdia tempo, perdia energia e ainda desvalorizava o meu trabalho, porque aquilo não tinha limite. Eu não dava esse limite para o cliente. E o último erro que fez eu visualizar e ter minha virada de chave aqui dentro do meu escritório foi esperar o cliente chegar até mim. Eu achava que se eu fosse boa no que eu fazia e mostrasse isso nas redes sociais já era o suficiente, mas não é. Hoje eu tenho sã consciência que não é. Já tô aqui com o escritório há quase 4 anos no mercado e até hoje, gente, eu ainda tô muito no início. Tenho muito a batalhar, chegar e conquistar. Mas até hoje eu vejo que ir atrás do meu cliente faz muita diferença pro meu escritório hoje. Porque as pessoas, eles até vêm, até gostam, mas muitas vezes eles não vão dar o próximo passo. E quando você espera, nada acontece. Isso me atrasou muito, principalmente porque eu não tinha espaço físico, eu trabalhava home office e eu esperava o cliente bater na minha porta, basicamente isso, me mandar uma mensagem. Eu estava ali, eu estava disponível, eu estava fazendo meu trabalho, mas sem me colocar à disposição de verdade. Hoje é muito claro para mim o quanto isso faz diferença. Eu preciso ir atrás hoje do meu cliente. Não é nada forçado, não é feio, não me incomodo. É falar o que eu faço com naturalidade, me apresentar, mostrar o meu trabalho, estar inserida em ciclos sociais, nos lugares que eu frequento, com as pessoas que eu conheço. Porque quando a gente não faz isso, não aparece, perde o cliente, não vai atrás, perde a oportunidade. E no meu caso foi quando eu comecei a me movimentar assim, E no meu caso foi quando eu comecei a me movimentar assim de uma forma diferente que o escritório realmente começou a crescer. Eu entendi que eu precisava ir atrás do meu cliente, eu precisava frequentar os lugares que meus clientes frequentam e isso fez o meu escritório mudar a realidade dele hoje. E hoje, olhando tudo isso, pode parecer até óbvio, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, mas na época não parecia. São pequenas decisões que definem se você cresce ou se você fica parado, muito ocupado, talvez por falta de maturidade, de experiência profissional, de conselhos, e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo isso muito diferente. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito isso tudo muito diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, e se você quiser ajuda para estruturar isso no seu escritório, para você não passar por esses mesmos erros que eu passei, clica no link, entre em contato com a gente e continue nos acompanhando, porque aqui no canal tem vídeo toda semana.